Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos explorar um pouco mais os processos de vaporização. Nós temos estudado até aqui que as substâncias trocam de fases dependendo da temperatura em que estão, e isso também implica, evidentemente, no tipo de substância que estamos tratando. Em especial, nos processos de vaporização, nós estudamos apenas uma condição, e existem outras condições possíveis para que uma substância passe do estado líquido para o estado gasoso. Nós vamos fazer uma discussão agora muito voltada para a substância água, porque a água tem implicações muito diretas sobre o nosso meio ambiente. Então, a discussão, embora gire em torno da água, a gente pode depois estender ou generalizar várias situações que vão ser aqui colocadas para outras substâncias também. Uma situação muito comum, muito vivenciada por todos nós praticamente todos os dias, né? Nós colocamos as roupas no varal depois que elas são lavadas para que elas possam secar, né? Então, quando a água que está nas roupas sai das roupas, elas estão em condições de serem recolhidas. Aí a gente pode fazer todo aquele trabalho de secar, ou melhor, dobrar e guardar as roupas, mas enquanto elas estão úmidas, esse trabalho é impossível. Então, nós as estendemos no varal e aguardamos algum tempo para que a água que estava nas roupas saia. Como que a água que estava nas roupas sai das roupas? Essa é uma questão que nós vamos tratar aqui, e isso vai nos levar a encontrar outros meios pelos quais a água pode passar do estado líquido para o estado gasoso. Se a roupa estiver bem encharcada, é verdade, a gente vai ver um pouco de água escorrer na fase líquida, né, pingando da roupa e caindo no chão. No entanto, nem toda a água que está na roupa sai dessa forma. Em algum momento, o excedente de água para de escorrer, porque a quantidade de água nas roupas diminuiu, e as roupas continuam ainda úmidas e molhadas, portanto, e só com alguns minutos ou algumas horas que a gente pode depois recolher as roupas secas. Então, se a água que está pingando está na fase líquida, em algum determinado momento ela para de pingar e a roupa continua molhada, então há outro meio pelo qual a água sai da roupa. Esse outro meio é uma mudança de fase que corresponde ainda a uma passagem do estado líquido para o estado gasoso, mas evidentemente isso não está ocorrendo a 100 graus Celsius, né? Quando colocamos as roupas no varal, as roupas não atingem essa temperatura. Então isso nos leva a questionar se não existiria outra forma de a água passar do estado líquido para o estado gasoso que não seja apenas pelo processo que nós conhecemos até então, que é a ebulição. Então, a ebulição, processo que nós estudamos anteriormente, ocorre para a água a uma temperatura de 100 graus Celsius. Foi isso que nós vimos anteriormente. O que não foi dito naquela ocasião é que essa temperatura aqui é uma temperatura característica da água passar do estado líquido para o gasoso, desde que o sistema esteja ao nível do mar. Por que o nível do mar? Bom, o nível do mar implica em uma certa pressão muito específica. Nós não vamos discutir nessa videoaula o papel da pressão nas mudanças de fases, mas é importante mencionar que para a água entrar em ebulição, ela precisa atingir a temperatura de 100 graus Celsius, e isso tudo acontece, né, dessa forma se estivermos a uma condição de pressão muito específica, que ao nível do mar é uma das situações que a gente pode ter essa pressão bem específica estabelecida. Então veja, a ebulição é um processo tipicamente conhecido nosso, que ocorre a uma temperatura bem específica, e chamamos essa temperatura bem específica de ponto de ebulição, e para o caso da água é a 100 graus Celsius, desde que a gente tenha a pressão equivalente ao nível do mar. Esse processo da ebulição ocorre em todo o volume líquido que está mudando de fase. No caso da água, todo o volume de água está em ebulição quando esse processo se inicia. Por exemplo, nessas imagens nós temos água numa panela ou num recipiente, e é uma experiência também que todos nós já vivenciamos, de ver a água ferver ou entrar em ebulição numa panela. Nós ligamos a chama, a temperatura vai aumentando, e quando atinge 100 graus Celsius, se estivermos ao nível do mar, começa a borbulhar a superfície do líquido, não apenas a superfície, mas também toda a estrutura do líquido. Então esse é um processo que nós temos até então conhecido como ebulição. Então a ebulição é o processo pelo qual a água passa do estado líquido para o estado gasoso.
a 100 graus Celsius se estivermos ao nível do mar. Contudo, não é o único processo pelo qual a água pode passar do estado líquido para o estado gasoso. Nós vimos que quando as roupas são deixadas no varal, uma grande parte da água que está na roupa evapora, ou vaporiza, né? Poderíamos dizer que vaporiza porque está passando do estado líquido para o estado gasoso. Mas perceba que as roupas no varal não atingem a temperatura de 100 graus Celsius, tampouco a água que está nessas roupas. Então nós não podemos dizer que quando a água das roupas está passando da fase líquida para o estado gasoso, que essa água está ebulindo. Na verdade, nós vamos dizer que ela está evaporando. E o processo da evaporação também depende da pressão, como a ebulição, e repito, nós não vamos aqui dar ainda atenção para a pressão, e também há influências da temperatura, mas é um fato que as roupas, né, secam, que a água da roupa evapora, e as roupas estão abaixo do ponto de ebulição. E esse é um processo que sempre pode, ou sempre é possível que ocorra, desde que na fase líquida a água esteja entre os seus pontos de fusão e ebulição, portanto, a qualquer temperatura, se nós tivermos água líquida a qualquer temperatura, evidentemente abaixo do ponto de ebulição e acima do ponto de fusão, a água pode passar para o estado gasoso, sofrendo um processo que nós vamos chamar de evaporação. Diferentemente da ebulição, a evaporação é um processo que não vai ocorrer em todo o volume líquido. É um processo que vai ocorrer apenas na superfície do líquido. É um processo, então, lento, vagaroso, e ele pode ser acelerado ou retardado dependendo de alguns fatores, como nós vamos ver aqui. Então, o exemplo típico, né, as roupas secando no varal, é um exemplo onde nós temos a água passando do estado líquido para o estado gasoso sem entrar em ebulição, ou seja, sem atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Nesse caso, nós temos a água, então, sofrendo um outro processo que nós estamos denominando de evaporação. Evaporação. Aqui é um outro exemplo onde nós temos uma região líquida, aqui nós temos uma vegetação que também tem umidade, e essa vegetação ela também sofre ou permite, né, que a água retida nela passe para o estado de gás, ou o estado gasoso, que é melhor, é mais apropriado mencionar dessa forma. E então não são apenas as roupas no varal que podem permitir que a água passe do estado líquido para o estado gasoso. A vegetação também permite que esse processo ocorra, e até massas líquidas na sua superfície você pode ter a água passando do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo é chamado então de evaporação. Veja, não temos a fervura da água aqui. A água não está ebulindo, ela está evaporando. Bom, o terceiro processo, a calefação, é um processo que é mais violento, é uma transição rápida que ocorre também na superfície da massa líquida que está sofrendo o processo, né? Se nós pegarmos, por exemplo, uma gota d'água e pingarmos em cima de uma chapa superaquecida, nós vamos ver um processo extremamente rápido e violento da passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. E essa situação ocorre acima do ponto de ebulição, porque uma chapa superaquecida, né, para fazer a água sofrer o processo de calefação, ela precisa estar acima dos 100 graus Celsius. Então, perceba que esse processo se dá na superfície da região líquida que entra em contato com outra superfície superaquecida. Então, aqui nós temos a imagem de uma chapa metálica muito quente, onde gotículas de água estão depositadas sobre essa chapa, e a parte da gota, a parte de baixo, nesse caso, que está em contato com a chapa superaquecida, está sofrendo o processo de calefação. O que é a calefação? É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. No entanto, nós temos um processo que ocorre acima do ponto de ebulição da água, portanto um processo muito violento e muito rápido. Na natureza, isso costuma ser vivenciado quando a lava muito quente de um vulcão cai dentro de uma massa líquida, em geral, né, algum rio ou o próprio oceano. Então, essa lava super quente, a temperaturas muito maiores de que 100 graus Celsius, quando entra em contato com a água,
essa água que está aqui em contato com essa região superaquecida, ela passa para o estado gasoso num processo super violento e muito rápido, ocorrendo aí acima dos 100 graus Celsius. Então, pelo fato de não ocorrer a 100 graus Celsius, mas acima dos 100 graus Celsius, nós não podemos qualificar essa transformação, essa mudança de fase como ebulição. Então, nós a chamamos de calefação. Em resumo, portanto, existem 3 formas de uma substância passar do estado líquido para o estado gasoso. Sempre que ocorre a passagem do estado líquido para o estado gasoso, está ocorrendo vaporização. A vaporização é o nome genérico. Dependendo da temperatura em que esse processo ocorre, nós podemos ter configurado uma evaporação, uma ebulição ou uma calefação. Então, a ebulição é o processo mais comumente estudado, e a ele se dá mais atenção, né, porque ele ocorre a uma temperatura que, para a água, é de 100 graus Celsius ao nível do mar. Então, nós dizemos o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Nessa temperatura, ao nível do mar, a água entra em ebulição. Mas nós podemos ter a passagem do estado líquido para o estado gasoso abaixo do ponto de ebulição e acima do ponto de ebulição. Quando ocorre abaixo do ponto de ebulição, chamamos de evaporação. É um processo natural e lento, pelo qual a água passa do estado líquido para o gasoso. E a calefação é um processo que ocorre acima do ponto de ebulição, é um processo muito violento, e esse processo ocorre naturalmente em situações extremas no meio ambiente. Perceba que a evaporação e a calefação são processos de superfície, ao passo que a ebulição é para toda a massa líquida. Então existem, repetindo, 3 maneiras da substância vaporizar, ou seja, 3 maneiras das substâncias passarem do estado líquido para o gasoso. Elas podem entrar em ebulição, elas podem evaporar ou podem entrar em um processo de calefação. Bom, essas situações podem ser vivenciadas no meio ambiente em vários processos que estão relacionados com o ciclo da água. Nós não vamos explorar profundamente o ciclo da água, não é aqui a nossa intenção, mas nós podemos ver, por exemplo, a água da superfície dos rios evaporando, a umidade, né, da vegetação evaporando. Perceba que eu estou usando o termo evaporar, né? A evaporação é quando a água passa para o estado gasoso, sem atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Então, isso tudo aqui, esses processos de evaporação dos lagos, da vegetação, dos oceanos, essa formação de vapores d'água vai depois, né, atingindo regiões mais elevadas e temperaturas mais baixas, fazendo com que a água se condense, ou seja, passe novamente para o estado líquido e se agregue na forma de nuvens. E em algum momento essas nuvens podem entrar em precipitação e aí você tem a água sendo devolvida para a superfície da Terra. Então, nos vários processos do meio ambiente, as mudanças de fase da água, em especial a evaporação, né, tem uma contribuição muito grande para o ciclo da água. Bom, agora nós vamos dar uma atenção especial para o processo de evaporação, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado gasoso sem atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Esse processo é afetado por alguns fatores, vamos ver alguns deles. Se nós tivermos um copo com água e nós deixarmos ele sobre a mesa, depois de algum tempo essa água terá evaporado e o copo ficará vazio. A gente, depois de alguns dias, vai notar que o copo está vazio. E se nós espalharmos esse copo sobre a mesa, nós não vamos ter que esperar dias para ver toda a água sair do copo na forma de vapor. Nós vamos ter esse processo aqui ocorrendo em minutos. Então perceba que quando a água fica no copo, ela leva dias para passar para o estado gasoso, para evaporar. E quando a gente espalha ela pela superfície, em questão de minutos, às vezes horas, você já tem toda a água evaporada. Por que isso ocorre dessa maneira? Porque a evaporação é um processo de superfície. Quando a água fica no copo, nós temos uma superfície em contato com o ar que é pequena. Quando a água espalha, aí nós temos uma superfície maior. Isso faz com que as partículas de água possam passar para o estado gasoso em um número maior, né? Há uma possibilidade maior das partículas saírem do líquido e, portanto, se estabelecer a evaporação. Então, superfície livre grande, aqui é grande, né? Superfície livre grande vai fazer a evaporação se tornar mais rápida.
e uma superfície livre pequena vai fazer a evaporação se tornar mais lenta. Não é à toa que quando colocamos a roupa no varal, nós esticamos a roupa. Para quê? Para aumentar a superfície livre, para que a água possa, as partículas de água possam escapar mais rapidamente. Outro fator que acelera ou afeta a evaporação, a passagem, né, do líquido para o estado gasoso, sem que a gente atinja a temperatura de 100 graus Celsius, é o vento. As roupas secam mais rapidamente num dia quando tem vento do que num dia em que não tem vento. O vento facilita a saída das partículas do líquido. E aí então a evaporação é mais rápida. Por que isso acontece? Nós temos também o hábito, né, de, ao tomarmos sopa, por exemplo, à medida que essa refeição está quente, está aquecida e contém uma grande quantidade de água, uma pequena quantidade de vapor começa a se formar na superfície da sopa. Nós temos um pouco de vapor, digamos, saindo do líquido, já distante da estrutura líquida, né, já escapou, e temos uma porção de vapor que permanece em cima aqui do líquido. Então veja, as partículas em suspensão, aquelas que saem mas ficam aqui, elas bloqueiam a superfície livre do líquido e dificultam a saída de novas partículas. Então o que nós fazemos? Nós sopramos ou mexemos em cima da superfície, nós agitamos essa região aqui, soprando, né, ou com a colher, para fazer com que essas partículas saiam daqui e aí o bloqueio da superfície diminua ou deixe de existir. Esse é o papel do vento no processo da evaporação. O vento carrega para longe as partículas que já escaparam do líquido e deixam a superfície livre para que novas partículas possam escapar. Essa região aqui em cima, mesmo que não se forme esse vapor, você vai ter ar aqui. E o ar pode estar úmido. E o ar úmido é o ar que já tem muitas gotículas de vapor em suspensão nele. Então, o ar úmido, ele também vai servir como uma espécie de bloqueio para a superfície livre. E quando o ar está úmido, não adianta soprar, porque você vai estar trocando aquele ar úmido de cima da região livre por outra camada de ar que é igualmente úmida. Então, os climas secos e os climas úmidos, e aí eu falo realmente de regiões geográficas distintas nesse aspecto, num clima seco as roupas secam mais rápido e no clima úmido as roupas demoram mais para secar, porque você vai ter muitas partículas de vapor já em suspensão na atmosfera e isso vai dificultar que novas partículas saiam para a atmosfera. Então esse é o papel do vento. Quando sopra o vento sobre uma roupa úmida, o vento facilita a saída das partículas para o meio externo. Então o fator do vento é um fator que ajuda, contribui para que o sistema permita uma evaporação mais rápida. E também a umidade, né? O clima seco permite uma evaporação mais rápida do que um clima úmido. Outro fator importante é a temperatura propriamente dita. Se você tem um copo com água a 10 graus Celsius em cima da mesa da cozinha, a evaporação que ocorre na superfície desse copo é lenta. Mas se você tiver esse copo, colocá-lo no micro-ondas e ele atingir temperaturas de 50 graus Celsius, por exemplo, a água não vai ferver, mas nesse caso, comparando com um copo d'água a 10 graus Celsius, esse copo a 50 graus Celsius vai ter a evaporação acelerada pela temperatura já estar mais elevada. Então, num dia quente, a temperatura elevada torna a evaporação mais rápida. Se você, ao invés de estender as roupas na rua, estender dentro de casa, a temperatura não vai ser tão elevada quanto na rua e então a evaporação da água da roupa vai ser mais lenta. Portanto, a temperatura é também um fator relevante. Em resumo, a evaporação, que é, de novo, né, a passagem da água na fase líquida para a fase gasosa, sem atingir a temperatura de 100 graus Celsius, ela pode ser afetada por 4 fatores. Primeiro, a temperatura. Se a temperatura é elevada, a evaporação torna-se mais acentuada.
O segundo fator é a superfície. Grandes áreas permitem uma evaporação maior. O terceiro fator é o vento. O vento ele vai fazer com que as partículas que já escaparam do líquido, que ainda permanece lá na estrutura, né, essas partículas que já escaparam saindo daqui, levadas pelo vento, deixam o caminho livre para novas partículas poderem evaporar. E aí a questão da umidade, né? Se já tivermos poucas partículas úmidas ou pequenas gotículas de água em suspensão, se houverem em pequena quantidade, existe a possibilidade de novas partículas saírem mais rapidamente. Se o ar já estiver úmido, ou seja, com a presença de muitas gotículas de água já em suspensão, aí vai ser mais difícil de novas partículas ocuparem aquele espaço. Então aqui nós temos os 4 fatores que aceleram a evaporação. E a situação é muito comum também, né, de secar cabelos compridos com um secador de ar. Então você tem ar em movimento, aquecido, deve-se utilizar um pente ou uma escova para abrir, né, a região que se quer retirar a água. Então temos a área, a questão do ar seco, o ar em movimento e também a temperatura. Esses são, portanto, os 4 fatores que permitem que a evaporação ocorra com maior rapidez.